Olá! Mais uma vez estamos aqui no quadro Direito Agrário, onde estamos tratando um pouquinho da legislação do campo, o que o produtor deve saber sobre a legislação para ficar tranquilo quanto à segurança jurídica na sua propriedade. No quadro passado, começamos um pouquinho sobre trabalho rural, explicando onde que está a legislação na questão do trabalho rural, o que são as NRs, normas regulamentadoras, que existem várias, a exemplo da NR 31, que foi a citada no quadro passado, que tem vários itens, e a exemplo dela também existem várias outras, a NR 12, que fala sobre trabalho na agricultura, a NR 36, onde houver abate, e hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre equipamentos de proteção individual, os EPIs. Bom, o que são os EPIs? Os EPIs são ferramentas que buscam proteger a saúde e segurança do trabalhador, para reduzir, por exemplo, riscos de intoxicação no manuseio de agrotóxicos, como as luvas, respiradores, viseira facial, roupas, até mesmo as botas, dentre outros itens. Os EPIs, eles são uma obrigação do empregador fornecê-los e também capacitar e educar sobre o uso no trabalho e também a obrigação do empregado usar e cuidar desses equipamentos. Não é só a obrigação do empregador fornecê-los. Novamente falando da NR 31, ela traz em um dos seus itens que cabe ao trabalhador usar os equipamentos de proteção individual indicados para aquelas finalidades em que se destinarem as atividades agropecuárias e zelar pela sua conservação. A NR 12, um outro exemplo, também no item 1.8 da NR 12, ela diz que cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Também é obrigação usar o EPI fornecido pelo empregador, está na NR 12, e o não uso desses equipamentos de proteção individual constitui ato faltoso se for recusado de forma injustificada pelo empregado ao cumprimento do disposto nesse item. Então, o que deve fazer o empregador? Ele deve fornecer os EPIs. Se o empregado se recusa, ele deve adverti-lo, depois notificá-lo, e isso caracteriza, na insistência, uma justa causa. Alguns exemplos de EPIs obrigatórios às atividades agropecuárias. Novamente, na NR 31, o seu item 31.22, ele fala que o empregador rural ou equiparado, de acordo com as necessidades de cada atividade, deve fornecer aos trabalhadores os seguintes itens de proteção individual. Proteção de membros inferiores, como botas impermeáveis e antiderrapantes para aqueles trabalhos em terrenos úmidos, lamacentos ou encharcados com dejetos de animais. Botas com biqueira reforçada para trabalhos em que haja perigo de queda de materiais, objetos pesados e pisões de animais. Botas com solado reforçado, onde haja risco de perfuração. E ainda, botas com cano longo ou botina com perneira, onde exista a presença de animais peçonhentos. No caso desse item acima que eu citei, sobre as botas, é fato que muitas propriedades tem a presença de todos esses ambientes no mesmo local. Ou seja, uma área úmida com dejetos de animais, uma área com risco de pisões de animais, uma área que tenha risco de perfuração, onde existem materiais, e ainda, por óbvio, a presença de animais peçonhentos. Muitas vezes é difícil compreender essas questões de legislação, onde o produtor inclusive nos questiona, mas como que a gente vai poder fornecer, inclusive, vários tipos de calçados para o trabalhador, mas é importante que o produtor conheça a legislação para que ele saiba o tipo de EPI que ele vai fornecer e evite problemas com a fiscalização. Pois se a fiscalização vai ao local e não existem esses EPIs, novamente eu digo que podem haver notificações e autos de infração e, por consequência, as multas. Bom, por hoje, o quadro Direito Agrário tratou um pouquinho mais sobre trabalho rural, especificamente sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, explicando qual que é a obrigação do empregador, qual que é a obrigação do empregado. Até o próximo quadro. Muito obrigado.